Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: por que as elites apoiam a esquerda? Parece uma afirmação um pouco confusa, afinal de contas estamos acostumados lá pelos livros de história a entender que a esquerda persegue as elites, a esquerda é antissistema e inclusive não tem nenhuma razão para as elites ficarem apoiando a esquerda, não é mesmo? Bem, esta é uma visão que precisa ser revista. Quando a gente coloca uma lente de aumento na questão, a gente vai perceber como que as coisas funcionam de verdade. Muitos vão dizer, olha, tem elite que é de esquerda e tem elite que é de direita. Vamos lembrar ali que quando queremos falar de elite de esquerda, já lembram do George Soros, aquele multimilionário que financia causas de esquerda pelo mundo afora, ONGs e entidades associadas à esquerda pelo mundo inteiro. Mas também vamos lembrar do Elon Musk, que em um passado mais recente aí, começou a se envolver ativamente com a liberdade de expressão. Ele apoia a candidatura do presidente Trump. Lá na plataforma dele, o X, ele tem adotado uma política aí que desagrada muito a esquerda. Então, existe elite de esquerda e elite de direita, pelo menos na percepção popular. Mas quando a gente analisa, a gente fica com aquela impressão que, na maioria dos casos, a elite está do lado da esquerda. E o que é a elite? Quem são as pessoas que formam a elite? Pense na seguinte maneira: as cúpulas dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, os grandes empresários, as pessoas que controlam os meios de comunicação tradicional, jornal, rádio, televisão, que controlam a mídia nova, aí as plataformas de rede social, pessoas que têm liderança religiosa, em alguns casos pessoas que controlam entidades de classe, patronal, dos trabalhadores, celebridades influentes, intelectuais influentes. Então, trata-se de um pequeno, reduzido grupo de pessoas influentes, poderosas, prestigiadas, endinheiradas, às vezes a combinação completa das coisas. Então, por que essas pessoas haveriam de apoiar a esquerda nos dias de hoje? Bom, não se baseie nos livros de história, porque a esquerda mudou muito desde aqueles primitivos tempos da Revolução Francesa. Foi lá que começou essa história de esquerda e direita, porque lá na Assembleia Nacional Francesa, os defensores da monarquia sentavam do lado direito e os defensores da República, da Revolução, sentavam do lado esquerdo. Então, naquela época, a direita defendia a elite tradicional, os aristocratas, a nobreza, e depois também teve aquele tempo ali da Revolução Russa, onde tinha os vermelhos e os brancos, né? Os vermelhos de esquerda combatiam a nobreza russa, a aristocracia, e os brancos defendiam. Bom, desde aquela época teve aquela associação que esquerda é antissistema, ela combate as elites. E realmente naquela época as elites perderam a cabeça aí por conta da revolução de esquerda. Mas o tempo passou e as coisas mudaram, né? A esquerda já não é mais a mesma, ela abrandou bastante as suas propostas e, vamos dizer, nos dias de hoje a esquerda está disseminada aí pela estrutura de poder no Ocidente. Então, vamos dizer, hoje em dia a esquerda é o sistema, não vamos nos iludir, não vamos cair nesse conto de fadas de que hoje em dia a esquerda é antissistema. A esquerda hoje está a favor do sistema, é uma esquerda low testo, baixos níveis de testosterona, causas fragmentadas, realmente é outra esquerda. E esta esquerda nova aí, realmente ela está ali em condições de ser apoiada e ser prestigiada pelas elites. Bom, e vamos dizer, o que a elite quer? O que está bom para a elite? Bom, a primeira coisa que a elite se preocupa é em autopreservação. Eles querem manter o status quo,
querem manter ali a posição de poder, privilégio e riqueza, que eles mantêm, de preferência até ampliar essa condição. Então, realmente, prioridade número 1 da elite é manter o seu status quo, se manter onde estão. Para isso, eles precisam de estabilidade social. Então, a elite faz tudo o que pode, usa os recursos que tem disponível, aquelas condições de poder que eles exercem na sociedade para manter a estabilidade social, porque eles têm aquela memória lá da Revolução Francesa, da Revolução Russa, que em situações de instabilidade social, o couro deles está em risco. Então, eles fazem tudo por estabilidade, querem manter a sociedade calma, tranquila, mansa, sedada, anestesiada, porque isso é bom para manter a estabilidade. Também a elite não gosta de que pessoas surjam ali com uma perspectiva de tomar o lugar deles, porque ser da elite é uma posição disputada e não é uma coisa imutável, né? Ali está sempre tendo uma dança de cadeiras, tem um rodízio. Vamos lembrar atualmente o que está acontecendo aqui, deste embate entre velha mídia e as plataformas novas de rede social, de internet, que estão ali numa disputa séria, né? A mídia velha perdendo relevância e está esperneando, então eles querem regulamentação das redes sociais, porque eles sabem que regulamentando eles conseguem ganhar uma sobrevida ali. Então, existe esse combate aí contra a novidade, contra as tecnologias disruptivas. A elite é contra isso aí. E como que a elite age para manter esse status quo que eles gostam, essa estabilidade social? São várias as formas de fazer isso. A primeira delas é o tradicional, o milenar pão e circo. Então, desde a antiga Roma, os imperadores sabem que para manter a estabilidade social, eles têm que dar um pouco de pão e um pouco de circo para a população, aquela quantidade de pão suficiente para não gerar revolta, para as pessoas ficarem ali num nível de tranquilidade social, sem instabilidade. E o circo, né, é toda forma de escapismo. Então pensem aí em carnaval, em jogo de futebol, em novela de televisão, em redes sociais, que vocês vão entender o que é o circo nos dias de hoje. Bom, outra coisa que a elite sempre fez para manter o seu status quo são concessões. Então eles sabem que existe uma pressão da sociedade, porque a sociedade está sempre em dinamismo, em mudança, em transformação, então tem que fazer concessões, tem que entregar um pouco ali dos privilégios para que as coisas se mantenham como elas estão. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu vou citar o caso da CLT, criada lá pelo Getúlio Vargas, numa época em que realmente a classe trabalhadora estava fervendo, ali estava numa instabilidade séria, então criou-se a CLT para acalmar os ânimos e para dar direitos aí. Então, não foi uma coisa feita ali de boa vontade, foi uma coisa feita na pressão para uma concessão à classe trabalhadora para manter a estabilidade social. Outra coisa que a elite sempre usa como recurso é a cooptação. Então, quando eles veem ali que um grupo social está querendo botar a cabeça acima da média, eles vão lá e fazem a cooptação. Vou dar um exemplo de novo no caso do Getúlio Vargas, que naquela época lá criou toda uma estrutura sindical aqui no Brasil, criou o Ministério do Trabalho, que se ocupava ali de gerenciar a questão sindical no Brasil. Então, para você criar um sindicato, pode, não tem problema, desde que passe ali pela triagem do Ministério do Trabalho, que daí eles já fazem um trabalho de cooptação desse sindicalismo. E até hoje é assim, tem o Ministério do Trabalho que administra a questão dos sindicatos no Brasil. E dizem que criar um sindicato é bem caro aqui no Brasil, mas que é um bom negócio para dar um bom rendimento para quem cria um sindicato. Outra questão que a elite usa para manter-se aí na sua posição são as narrativas. Então eles sabem que o cidadão comum, para ele
ficar convencido que ele tem que votar nisso ou fazer aquilo, ele precisa ter uma narrativa, né? Narrativa é o nome aí pós-moderno para uma linha de pensamento, é uma história que você conta para as pessoas para elas acreditarem. Então, o progressismo, o novo esquerdismo, ele está cheio de narrativas, né? Porque precisamos dar direito às mulheres, porque precisamos cuidar da natureza. Então, as narrativas precisam ser sedutoras. Então, eles trabalham muito com narrativa. E lembrando aí uma frase famosa que foi dita aí por um italiano que era aristocrata e excelente escritor. Ele escreveu o livro O Leopardo, que fala sobre a decadência da aristocracia na Europa, e numa cena lá, numa parte do livro, o personagem diz: tudo deve mudar para que tudo fique como está. Repetindo, tudo deve mudar para que tudo fique como está. Então essa é uma das maiores estratégias da elite para se preservar. Eles estão mudando o tempo todo, fazendo concessões, criando narrativas, cooptando grupos da sociedade para que tudo mude, mas tudo fique como está. Eu vou citar aqui algumas causas de esquerda que são apoiadas hoje pelas elites, para a gente entender como é que funciona. Vamos sair um pouco da superfície e vamos cavar um pouco para entender mais a questão. A primeira coisa é falar de imigração, que aqui no Brasil não é um problema tão sério, mas lá nos países ricos é um problema sério que está sempre causando lá conflito social. Vamos citar alguns países que têm muita imigração: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França. O que esses países têm em comum? São economias fortes, ricas, que atraem gente, e tem gente querendo entrar pelas fronteiras, e eles estão sempre lá tentando controlar as fronteiras para controlar a imigração. Engana-se quem pensa que estes governos não querem imigração. Na verdade, a imigração tem uma função importante na economia deles, porque os nativos já não se reproduzem, não fabricam mais bebês, então tem que repor a população para manter a economia girando, e você repõe com imigrantes. Então, o que eles querem é controlar a imigração, eles não querem extinguir a imigração. E por que os imigrantes são aí bem-vindos desde que seja uma imigração controlada? Porque o imigrante é uma mão de obra barata e dócil, é isso que eles querem, é isso que a elite quer, a mão de obra mansa e controlável. Então, os partidos de esquerda lá nesses países ricos, eles fazem toda uma narrativa a favor da imigração, como se a imigração fosse apenas uma questão de direitos humanos, que tem que receber os refugiados, porque são pessoas que estão sofrendo lá de onde eles vêm. Mas eles estão muito contentes em receber mão de obra barata e dócil. Então isso cria uma situação dentro do país que aquele imigrante recebido é um futuro eleitor de partidos de esquerda, porque ele vai ser grato por ter sido protegido ali pelos partidos de esquerda. E quem que é contra a imigração? Olha, tem o fator econômico. Como eu disse, o imigrante ele entra na base econômica da sociedade, e ali ele entra em competição com alguns nativos que estão ali e que vão enfrentar a competição dessa mão de obra que está entrando. Então, esse nativo ali que sofre com economicamente o impacto da imigração, ele vai buscar soluções de direito, ele vai querer restringir a imigração. Mas quem está no topo da estrutura social não sofre prejuízo, porque esse pessoal não enfrenta a competição aí dos imigrantes. Outra questão do feminismo, dos direitos das mulheres. Eu costumo brincar aqui no canal e dizer que o feminismo foi criado pela CIA lá na década de 50, porque a automação nas residências estava deixando bastante tempo livre para as mulheres de classe média americanas lá, e sabe como que é, né? Cabeça vazia, oficina do socialismo. Então a CIA inventou que as mulheres deveriam
sair de casa e trabalhar, embora elas não tivessem muito afim de fazer isso, então foi preciso criar uma narrativa do empoderamento, de que vai se dar muito bem aí no mercado de trabalho, né? Começaram a vender terrenos na lua para as mulheres saírem de casa. Então, de modo geral, as elites defendem a causa da mulher por interesse em produzir um mercado barato e manso, trazer cada vez mais mulheres para o mercado, para deixar ali o mercado mais barato, mais manso. Houve uma transformação do mercado de trabalho que saiu da condição de agricultura, de condição de indústria, né? Áreas onde os homens levavam ampla vantagem, porque era trabalho pesado, era trabalho penoso, trabalho insalubre, trabalho perigoso, mas a gente migrou para uma estrutura de predomínio de vagas de trabalho na área de serviços, e nessa área, vamos dizer, as mulheres se saem até melhor que os homens, né? As mulheres se dão muito bem em serviços, então as elites realmente querem mais e mais mulheres no mercado de trabalho, para deixar o mercado com baixos níveis de testosterona, barato e manso. Outra questão aí é a questão da regulamentação da economia, como que a esquerda gosta de regulamentar a economia, querem pôr regras para tudo, e por que a elite gosta de regulamentação da economia? Porque eles já estão estabelecidos no mercado, eles já controlam as grandes empresas, então essas grandes empresas têm gordura ali para enfrentar uma regulamentação, para um aumento de custos, e cria-se barreiras de entrada para que novas empresas tentam superar estas barreiras, mas não conseguem porque a regulamentação é excessiva, os custos ficam muito altos. Então, regulamentação da economia funciona como barreira de entrada para novas empresas e que dá vantagens para quem já está estabelecido. Apesar de hoje a nova esquerda e as elites estarem em perfeita sintonia ali, trabalham em conjunto com interesses comuns, há sinais de mudanças no ar. Parece que as elites já perceberam, lembraram daquele recado lá do romance O Leopardo, né? Tudo tem que mudar para que tudo fique como está. Eu já percebi algumas coisas no ar aí. Por exemplo, recentemente o Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, dono do jornal Washington Post, ele declarou: olha, este jornal tem que voltar a ser um jornal conservador, que é a melhor linha editorial para o nosso jornal aqui. O Zuckerberg, que é dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, também recentemente andou declarando: olha, nossas plataformas aqui vão adotar uma postura mais neutra, porque não vamos nos envolver aí em certas questões na polarização política. Então parece que esses barões da nova mídia já perceberam o que o Elon Musk já está vários passos adiante. O Elon Musk, que no passado lá até era um democrata e agora é republicano, ele já percebeu isso como oportunidade de mercado. Ele já viu que tem uma lacuna disponível ali, tem que agradar os conservadores também, porque eles são a maioria da sociedade e só está crescendo. Então, provavelmente as elites vão se adaptar de novo, eles vão seguir os ventos para que tudo mude, mas tudo fique como está. Obrigado, fui.